Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre hipertensão arterial sistêmica e mais precisamente sobre se o treino de musculação pode ou não ser uma alternativa efetiva e viável para o tratamento dessa doença. Então, antes de começar a aula de hoje, já deixe o seu like, deixe sua curtida para ajudar no alcance e engajamento desse vídeo e também se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as aulas novas que são postadas todas as quartas às 20 horas. Então a gente tem esse artigo publicado no Scientific Reports da Nature. Tem aqui, né, o tema dele, treinamento de força para o tratamento da hipertensão arterial. Uma revisão sistemática com meta-análise de estudos clínicos, de ensaios clínicos randomizados, né? Então, aqui a gente tem, né, o tipo do estudo. Uma revisão sistemática, que é o quê? Uma pesquisa original, né, um artigo novo feito a partir de uma revisão da literatura científica do que já tem publicado sobre o tema, a partir de rigorosos critérios de seleção. E a meta-análise é quando você faz uma condensação de resultados, né, de estudos de ensaios clínicos, ou seja, de estudos que pesquisaram ali, né, coletaram dados, analisaram pessoas, aqui no caso do que a gente quer, né, ver aqui, que é hipertensão e treinamento de força. Então a meta-análise é quando você condensa resultados de diversos estudos de ensaios clínicos com metodologias semelhantes, né, com formas de se fazer esse estudo semelhante para o desfecho resultado que você quer analisar, e você condensa esses resultados e faz uma nova análise estatística para responder aquela pergunta de pesquisa, né, o que você está procurando observar aí nesse estudo de revisão que você está criando. Mais uma vez, né, um estudo publicado por pesquisadores brasileiros. É como eu sempre falo aqui, na área de saúde, treinamento, musculação, a gente produz aqui bastante ciência de qualidade, né? Então, primeiro é importante a gente entender alguns conceitos sobre a hipertensão arterial sistêmica, né? O que a gente chama normalmente de pressão alta, né? Então, a pressão alta, a hipertensão arterial, é uma doença cardiovascular por si só, e também ela é um fator de risco para outras doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, enfim, diversos outros problemas que podem levar até a morte ou aumentar, né, o risco de morte. Então, para a gente entender o que é a hipertensão arterial, é importante a gente entender primeiro o que é a pressão arterial em si. Então, tem uma fórmula que ajuda a gente a entender o que é a pressão arterial e quais são os seus componentes. Então, a fórmula da pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. O que é o débito cardíaco? É a frequência cardíaca, né, a gente pode expressar como o número de vezes que o seu coração bate por minuto, né, o BPM, vezes o volume sistólico. O volume sistólico é o quanto de sangue, né, de ml de sangue, o seu coração manda para a circulação, para a corrente sanguínea por batida, né? E a resistência vascular periférica é a resistência que a artéria, né, que é onde está ali saindo aquele sangue que o coração manda para a circulação, a resistência que a artéria está exercendo sobre esse sangue que está saindo lá do coração. Então aqui a gente vê três fatores, né? A gente pode mexer na pressão controlando a frequência cardíaca, controlando o quanto o coração ejeta de sangue por batida, ou controlando aqui a resistência que esse vaso faz à ejeção, ao envio desse sangue por meio do coração para a corrente sanguínea. Então, qualquer tratamento que visa, né, reduzir a pressão arterial, já que a hipertensão arterial ela é definida quando a pressão arterial sistólica, ou seja, a pressão arterial no momento da sístole, né, no momento que o coração está mandando sangue para a corrente sanguínea, é
maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida oficial, né, que a gente chama de... Esse 140 popularmente a gente chama de 14. E aí ela pode ser e ou associada, né, ou seja, dá para definir a hipertensão arterial só por esse critério da sistólica, só pelo critério da diastólica ou pela associação das duas. A pressão arterial diastólica é a pressão da artéria no momento da diástole, que é quando a câmara cardíaca está se enchendo de sangue novamente para estar fazendo uma nova sístole, que é a fase da ejeção. Então, se a gente viu que na pressão arterial está envolvendo batidas do coração por minuto, que é a frequência cardíaca, está envolvendo o volume de sangue que se manda a cada sístole, a cada batida, e a resistência vascular periférica, no caso da artéria. Então, qualquer tratamento que visa aí reduzir a pressão arterial em uma pessoa hipertensa, ela vai mexer em um ou mais desses três fatores que eu falei aqui, que compõem a pressão arterial. E aí, o que leva uma pessoa, né, a ficar hipertensa, né? Além de fatores genéticos, por exemplo, eu tenho um pai hipertenso, então, pela genética, né, herdada aí do meu pai, provavelmente eu tenho mais chances de ficar hipertenso no futuro do que uma pessoa que não tem, né, esse traço genético aí na família. Tanto que o meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, ele já é hipertenso desde bem novinho, aí, desde antes dos 18 anos. Eu ainda não sou, mas provavelmente eu tenho uma chance aumentada comparado a uma pessoa que não tem essa herança genética. Além disso, obesidade pode levar também a ter um risco aumentado de pressão arterial, principalmente porque a obesidade ela traz uma condição de inflamação sistêmica para o corpo, né? Uma inflamação aumentada, níveis inflamatórios aumentados, e níveis inflamatórios aumentados podem, né, é um dos fatores que podem contribuir no surgimento da hipertensão. Inatividade física também, que inclusive pode, né, ser um precursor da obesidade. Tabagismo, fumo também pode levar à hipertensão arterial. Consumo exagerado de álcool, exagerado e frequente no dia a dia. E alimentação rica em sódio, né? Alimentação rica em comidas ultraprocessadas, né? Comidas muito industrializadas. Ou mesmo se você pôr muito sal ou temperos que tem muito sal na sua comida, se você consumir isso consistentemente, você pode estar aumentando o risco de ser hipertenso e para quem já é hipertenso pode estar aumentando o risco de subir a pressão além dos níveis desejados. E aí existem algumas formas, né, de você estar fazendo o tratamento da pressão arterial, né, da pressão alta. Ele pode ser farmacológico, que é a partir do uso de remédios antihipertensivos, e os remédios, como eu disse, eles vão atuar em um ou mais desses mecanismos, né, frequência cardíaca, volume sistólico ou resistência vascular periférica. Às vezes a pessoa pode tomar até mais de uma, duas, três, enfim, múltiplas medicações para estar controlando a pressão. Isso o médico vai identificar na pessoa, na avaliação do paciente, qual que é a causa daquela hipertensão e saber qual é a melhor forma de tratar a partir de remédio. E também você pode fazer mudanças no estilo de vida, né? Você pode, por exemplo, tentar controlar melhor seu estresse. Pessoas que estão com problemas pessoais, muito estressadas, muito nervosas, elas ficam expostas, né, a desenvolver a pressão arterial sistêmica, se isso for de forma constante, ou até para quem já é hipertenso, fica exposto a estar com uma pressão alta, ter um pico de pressão em momentos desfavoráveis como esses que eu citei. Também, se você mudar a sua alimentação, tanto visando perder peso para quem está acima do peso, ou visando consumir menos sódio, menos ultraprocessados para quem faz o consumo dessas comidas, tanto ajuda, né, a reduzir o risco de ter a doença, como para quem já tem a reduzir os níveis de pressão, seja sistólica ou diastólica, e também a prática de exercício, né? Então a gente sabe que o exercício cardiorrespiratório, ele é muito efetivo para o tratamento da pressão arterial, né? Até por ele ter um efeito ali mais direto no sistema cardiorrespiratório, no sistema cardiovascular. E como eu sempre falo aqui também em outros vídeos, o exercício cardiorrespiratório, né, o cardio, ele é mais fácil de pesquisar, mais fácil de controlar as variáveis do treino,
também é mais fácil de ter adesão da maioria das pessoas, né? Mais pessoas fazem cardio do que treinam musculação, né? A própria caminhada por si só, meio de locomoção mais básico que tem, é um cardio, querendo ou não. Então, é mais fácil pesquisar, tem muito mais estudo de cardio que de musculação para a maioria das questões aí que a gente pesquisa quando está falando de exercício. Porém, está saindo bastante estudo de musculação já há muito tempo, cada vez com esse foco de saúde também, além do foco da estética, né, de ganhar músculo, ou foco da performance voltado aí mais para esporte. Então, muitos estudos também vêm mostrando que a musculação ela tem um efeito positivo na redução da pressão arterial para quem já é hipertenso e que também ela pode ser uma forma de tratamento, né, associada ao exercício cardiorrespiratório e às demais coisas que eu falei, né, que seria o ideal, mas também até de forma isolada, né, até para quem não faz muito bem as outras questões. A musculação por si só já vem mostrando alguns resultados interessantes nesse sentido de reduzir a pressão arterial de quem já é hipertenso. E aí esse estudo de revisão vem justamente para ver isso, né? O que os estudos publicados anteriormente, aí nesses ensaios clínicos que eu citei ali na introdução, o que eles estão dizendo, quais são os resultados que eles estão mostrando, né? No caso do uso da musculação para reduzir a pressão arterial de quem já é hipertenso. Então vamos ver alguns resultados interessantes que esse estudo de revisão trouxe aqui para a gente. Antes da gente falar, né, dos resultados dessa revisão, toda vez que a gente fala de revisão é bom a gente dar, né, uma olhadinha nos critérios de seleção dos estudos e quais foram as pessoas incluídas, né, nessas amostras, nesses trabalhos dos estudos considerados para revisão. Então, sempre tem, né, uma busca com diversas palavras-chave. É como se estivesse fazendo uma busca no Google, né, só que, vamos lá, são Googles específicos de trabalhos científicos da área da saúde, da área de exercício, enfim. Então, os pesquisadores que vão fazer uma revisão determinam diversas palavras-chave relacionadas com o tema, no caso, musculação e hipertensão arterial, e fazem uma busca minuciosa dentro desses critérios, dentro das bases de dados desses Googles, né, que eles determinam, né, e aí aparece um monte de artigo relacionado ao tema e dentro desse monte de artigos que aparecem, eles filtram com mais uma série de critérios de inclusão e exclusão, né, o que vai considerar esses estudos para entrar na pesquisa e o que desse tanto de estudo que apareceu, que de características se ele tiver, ele não serve para o tema. Então, como exemplo aqui, a gente tem essa figura que mostra as etapas de seleção. Então, ó, na primeira pesquisa, né, com os critérios lá que eles determinaram, apareceu mais de 21 mil textos, né? Claro que fica impossível e inviável você ler por completo esses 21 mil textos. Então, daí entre os critérios, né? Então, ó, se fosse estudo de revisão, outras meta-análises, que não tinham pelo menos 8 semanas de treino, que não usavam exercício de força, né, musculação como metodologia principal de treinamento, e artigos publicados depois de 2020. Tudo que não atendia esses critérios foi excluído. Então, só nessa primeira análise aqui, inicial, ó, foi 21.100 estudos encontrados, se excluiu 21.035, né? Daí, dos 97 selecionados, 43 eram duplicados. Daí eles leram de fato 54 estudos, mas uma série deles foi excluída por diversos fatores que estão aqui listados. E aí 14 estudos desses 21 mil foram os que de fato selecionados para estar considerando os resultados que eu vou mostrar a seguir. Desses 14 estudos, um total de 253 participantes somados, de ambos os sexos, homens e mulheres. A idade média, no geral, era de 60 anos, né? Então a gente vê que geralmente as pessoas hipertensas, elas já são de uma faixa etária mais elevada, porque é uma doença que aparece mais mesmo, né, com o passar do tempo, com o avançado da idade, mas isso não impede o fato de pessoas mais jovens terem hipertensão, como eu citei o caso, por exemplo, da minha família, né, do meu irmão. E a faixa etária aqui, que foi incluída nessa amostra, foram pessoas de 18 até 68 anos. É importante a gente saber isso, por quê? Porque os resultados que eu for apresentar aqui para vocês, eles são aplicáveis dentro dessa faixa etária.
É claro que a gente pode aí fazer um exercício de extrapolar e até pensar como seriam os resultados para pessoas mais velhas ou mais jovens que essa faixa, mas o ideal é sempre a gente utilizar os resultados do estudo para a faixa etária que ele foi pesquisado. Então, vamos ver o primeiro resultado aqui. Esse resultado é a pergunta principal do estudo, né? Qual que é o efeito que a musculação traz em redução de pressão arterial, sistólica e diastólica, como eu expliquei lá no início, em pessoas hipertensas. Então aqui a gente tem dois gráficos. O gráfico A fala sobre a pressão arterial sistólica e o gráfico B sobre a pressão arterial diastólica, né? Então esse é um gráfico diferente que a gente não vê muito aí no dia a dia, mas para quem já acompanha aqui o canal já deve ter visto esse tipo de gráfico em vídeos passados, né? Que eu gravei aí e postei para vocês. Esse é um gráfico que a gente chama de forest plot, o gráfico da floresta, né? Ele até parece aqui, né, uma árvorezinha. Então aqui ó, a gente tem, cada linha dessa é um estudo desses que foram incluídos aí na análise que eu citei no slide anterior. E aí, cada um desses porcentagens é o quanto do estudo contribuiu para os 100% do resultado, né? Então a gente vê aqui que, tirando um ou outro que é abaixo de 5%, a maioria contribuiu ali 6, 7, 9%. Isso é importante porque significa que não teve um estudo só que puxou esse resultado favorável ou desfavorável porque a gente quer analisar. Todos estão ali mais ou menos, né, igualados aí na distribuição. Então quer dizer que, né, o resultado observado aqui em média foi mais ou menos a tendência da maioria dos estudos, o que é bom, porque é difícil a gente considerar o resultado de um estudo só como verdade absoluta. Agora, se vários estudos falando do mesmo assunto, com uma metodologia, com uma forma de fazer parecida, estão mostrando mais ou menos o mesmo resultado, já dá para ter uma noção mais robusta do que provavelmente aquilo que a gente está vendo ali é de fato causado pela intervenção que a gente está fazendo na pesquisa, no caso, treinamento à musculação. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A gente vê uma linha central, que é uma linha zero, ou seja, tudo que está cruzando essa linha aqui, que está com a média, que é essa bolinha verde, em cima da linha ou passando muito na linha, quer dizer que o treino não fez nem efeito positivo nem efeito negativo. À direita quer dizer que o treino não foi efetivo para a redução da pressão arterial, no caso a sistólica do gráfico A, e à esquerda quer dizer que o treino foi efetivo. Então a gente vê aqui, ó, cada linha é um estudo, cada tracinho verde é o resultado médio. Então a gente vê aqui, ó, que majoritariamente, na maioria dos estudos, né, deu aqui uma redução de pressão arterial sistólica após um período de treino de musculação. E esse losango preto que a gente vê no final, que para esse tipo de gráfico a gente chama de diamante, quer dizer a média do condensado de todos esses resultados, né? Então a gente vê aqui, ó, que essa média, né, esse resultado médio dos estudos, ele está favorecendo, né, o treino na redução da pressão arterial sistólica. Aqui a gente vê uma redução média de valores arredondados de 10 milímetros de mercúrio, que, como a gente chama, né, por exemplo, 140 lá que eu mostrei, a gente chama de 14. Então, se diminui 10 milímetros de mercúrio, em média, seria um ponto desses 14. Então, dando um exemplo, se o cara aparece lá com uma pressão arterial de 14 por 80, o 80 dele de diastólica, que seria um 8, ainda está bom. O 14, que é o 140, já estaria classificado como pressão arterial sistólica elevada, hipertensão. No caso da musculação, só com essa redução de 10 milímetros de mercúrio, de um ponto, nesse caso já tiraria essa pessoa de uma classificação de hipertensão arterial para uma classificação de pressão normal. Então já seria um exemplo de tratamento da musculação, para, né, tratamento da pressão alta através da musculação, sem precisar de remédio, é claro, se associado com remédio, para uma pessoa que tem a pressão mais alta, devido à indicação do médico, o uso desse remédio,
poderia também nesse exemplo, né, hipoteticamente, ajudar nesse tratamento. Aqui a gente vê, né, considerando as mesmas explicações, o mesmo tipo de gráfico, a tendência também ser seguida para a pressão diastólica. Aqui a gente já vê alguns estudos mais cruzando essa faixa de não resultado, né, nem positivo e nem negativo. Porém, quando a gente analisa ali o diamante, o resultado médio de todos esses estudos, ele ainda favorece o treino de musculação. Aqui também, ó, ele já mostra uma redução menor, de 5 milímetros de mercúrio, que seria meio ponto, né, dessa pressão arterial diastólica. Considerando que a pressão arterial diastólica ela é menor que a pressão arterial sistólica, então é até compreensível que essa redução seja numericamente menor, mas com a magnitude até semelhante, né? Então, vamos ver aqui agora outros resultados interessantes. Uma coisa importante é que todos esses estudos que eu trago aqui para vocês, eu sempre deixo na descrição dos vídeos os links para você acessar. Quem tiver curiosidade de ler na íntegra os textos. Então, para quem tiver curiosidade de abrir esse artigo, né, lá nas referências que eu estou passando aqui na descrição, vai ver que tem os textos completos, tem muito mais gráficos mostrando com mais detalhes os resultados que eu vou sintetizar a partir dos próximos slides, mas claro, para facilitar o vídeo, para ficar mais didático, eu mostro os mais impactantes no gráfico. Quem quiser ver tudo, pode ir lá na descrição acessar o texto completo e tá esmiuçando aí esse artigo científico. Então, vamos ver alguns outros resultados interessantes que eles analisaram ali outros pontos, considerando aqui, por exemplo, a idade. Olha que interessante. Pressão arterial sistólica e diastólica reduzem pós-treino de musculação em pessoas mais jovens e mais velhas, ou seja, público mais velho, público mais jovem, os dois têm benefício com treino de musculação. Isso é importante, indicado para todas as idades, considerando aquela faixa etária de 18 a 68 que foi analisada. Os mais jovens respondem melhor. Então, no caso aqui, os hipertensos mais jovens, eles têm uma redução de pressão arterial média, né, considerando sistólica e diastólica, melhor do que os mais velhos, mas isso não quer dizer que o treino de musculação também não é efetivo para os mais velhos. Lembrando que a gente aqui está falando só da pressão arterial, a gente nem está falando dos outros tantos benefícios que a musculação traz, que por si só já indicam e já consideram, né, já é importante recomendar o treino só por causa disso, mas a pressão arterial vem aí como mais uma utilidade do treino de musculação para aqueles que são hipertensos, ou seja, a redução da pressão arterial. Aqui quanto à intensidade da carga mobilizada, do peso que você coloca lá no exercício. Então, treinos com intensidade da carga igual ou superior a 60% da repetição máxima, ou seja, 60% do máximo que você conseguiria levantar em um movimento, parecem ser mais efetivos para reduzir a pressão arterial. Então isso justifica treinos mais intensos, mais moderados, intensos para esse público, né? Então muitas vezes você vê uma pessoa, né, principalmente os mais velhos, hipertenso, aí você fica, não, tem que treinar levinho, porque ele já tem pressão alta. Não, se a pessoa já está adaptada ao treino, já está acostumada, ela pode e deve, caso não tenha outras restrições superiores, a fazer treinos mais pesados, mais intensos, porque a ciência está mostrando para a gente que eles são mais efetivos para reduzir essa pressão arterial, para quem tem esse como um dos objetivos do treino. Então, frequência e duração do treino. Frequência, 2 vezes por semana já se mostrou efetivo para reduzir a pressão arterial, mas se você puder fazer mais também, ajuda e pode ser melhor até pelos outros aspectos positivos do treino de musculação para a nossa saúde. A duração do treino. Então, eles viram que treinos a partir do período de 8 semanas, né, 8, 12, 16 semanas, foi aonde conseguiu ver as primeiras reduções ali mais significativas da pressão arterial, né? Então, para quem começa a treinar musculação, analisando a pressão arterial em repouso, né, numa situação fora do treino, pode esperar aí que a partir de 8 semanas você já consegue ver essa redução, né? Lembrando que eles não incluíram estudos com menos de 8 semanas, né? Que é raro ver estudo com menos de 8 semanas em musculação, né? Para ver o efeito do treino. Então isso não quer dizer que com menos de 8 semanas a pressão não reduz. Quer dizer que a partir de 8 semanas já reduz, mas isso não quer dizer que, por exemplo, você já não tenha um efeito ali imediato das primeiras sessões de treino, até porque isso não foi investigado nesse estudo. Então,
De forma geral, o que a gente viu aqui, né? Que o treino de musculação, ele ajuda sim a reduzir a pressão sistólica e diastólica em hipertensos, né? Então, o treino de musculação de forma isolada, ou seja, sem precisar de outros aspectos, né? De remédio, de dieta, de cardio, enfim, de outros tipos de tratamento, ele pode sim ser considerado já uma opção até isolada para o tratamento da hipertensão arterial. É lógico, se você associar as outras mudanças no estilo de vida e caso o seu médico cardiologista, né, recomende que você tome o remédio para controlar a pressão arterial, o treinamento de musculação vai ser mais uma estratégia de tratamento que você pode utilizar associada a essas outras tantas opções que eu já citei, né? Então, as pessoas mais jovens, os hipertensos mais jovens respondem melhor que os mais velhos, porém os dois respondem. Então, o que pode ajudar a entender isso aqui? Disfunção endotelial, vamos lá. A gente tem o vaso sanguíneo, no caso a artéria. A gente tem uma camada, né, interna que reveste a parede da artéria, chamada endotélio. Com envelhecimento, né, processo inflamatório e tudo mais, essa parede do vaso, né, que é importante ali para a saúde do vaso, para a saúde cardiovascular, ela vai perdendo a função dela, ela vai ficando ali com mais placa de gordura, né, de colesterol ali acumulada, e aí isso vai prejudicando ali a passagem do sangue, vai gerando mais resistência desse vaso à passagem do sangue, o que pode, né, aumentar a pressão. Então, os mais velhos, como já tem essa parede mais prejudicada do que os mais jovens, seria um efeito ali relativamente limitador do efeito da musculação. Porém, a gente viu que os dois fazem efeito, né, tanto os mais jovens, tanto os mais velhos, mas essa questão da disfunção endotelial dessa parede do vaso poderia explicar o porquê que os jovens respondem melhor ao treinamento. Como a gente falou, treino para hipertenso pelo menos 2 vezes por semana e com uma carga moderada pesada. Nada de treinar muito levinho depois que essa pessoa já está adaptada ao treino e caso não tenha mais nenhuma outra restrição associada. Então, possíveis motivos para a redução da pressão arterial em hipertensos devido ao treino de musculação. Então aqui, uma das hipóteses, síntese de óxido nítrico devido ao treinamento. O óxido nítrico é um composto aí que está no nosso sangue que ajuda a vasodilatação, ou seja, se o vaso, no caso a artéria, dilata, diminui a resistência vascular periférica, esse sangue passa com mais facilidade. Se a gente lembra lá que a resistência vascular periférica é um dos componentes da pressão arterial, se ela diminui, o sangue passa mais fácil, a pressão arterial reduz. Descarga simpática no período pós-treino. O que é isso? A gente tem o sistema nervoso, uma parte dele é autônoma, ou seja, o corpo controla ali sozinho, sem depender da nossa vontade. Dentro dessa parte autônoma, a gente tem sistema nervoso simpático e parasimpático, que eles regulam ali diversos processos no nosso corpo. No caso do sistema nervoso simpático, ele está relacionado ao aumento da frequência cardíaca, a constrição do vaso, aumento da pressão, da resistência vascular periférica, fatores esses, né, relacionados ali na pressão arterial. Se ele estimula isso, ele pode também aumentar a pressão. Isso são ajustes que o nosso corpo tem que fazer naturalmente. Só que se esse sistema nervoso simpático, para essas questões relacionadas ao cardiovascular, relacionadas à regulação da pressão arterial, tiver constantemente ativado além do necessário, isso vai deixar ou pode deixar a pessoa com pressão arterial. Então, o treinamento de força ajuda a regular a sintonia do sistema nervoso para que esse sistema nervoso simpático não atue além do necessário nessas questões da regulação da pressão arterial e com isso ajuda a normalizar os níveis da pressão. Então essa seria uma das explicações. E a outra é a redução do estado inflamatório de forma geral, o que pode até contribuir naquela questão da disfunção endotelial, né? E está envolvida também com a questão do óxido nítrico que eu falei anteriormente e mexer principalmente na questão da resistência vascular periférica, que é um dos componentes da pressão arterial. Então é isso aí. A gente viu de forma resumida que o treino de musculação é uma excelente opção
para tratar a pressão arterial em pessoas mais jovens e pessoas mais velhas e que ainda precisa de mais alguns estudos para entender melhor os mecanismos, o porquê disso, entender melhor ali como é que é a prescrição de treino de musculação para esse público, mas a gente já sabe que funciona. Então, você que tem hipertensão arterial e está vendo esse vídeo, se você ainda não treina, comece agora. E se você conhece alguém, amigo ou familiar, desde que ele não tenha alguma outra restrição para treinar musculação, indique o treinamento para essa pessoa. Inclusive, se você quiser que eu monte o seu treino e se um dos seus objetivos for esse, tratar a pressão arterial, você pode estar entrando em contato comigo aqui nos links e em todas as informações que estão na descrição desse vídeo para eu prescrever o seu treino via consultoria online Projeto 12, onde eu monto o seu treino para você alcançar seus resultados, seus objetivos. Se você treina em casa, na academia, não importa. O importante é você treinar e você pode treinar comigo na minha consultoria online. Então é só entrar em contato comigo e não se esqueça, se você ainda não deixou o seu like, curta esse vídeo e também se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as atualizações aqui no canal Wesley Oliveira. Vejo você no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, valeu!